Bem-vindos a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia, o seu canal de conhecimento sobre engenharia, arquitetura, decoro e muito mais. E hoje tenho um convidado muito especial, Ale Bueno, bem-vindo. Olá, obrigado, Adriana. Eu que agradeço o convite por estar aqui e passar um pouco do meu conhecimento sobre a cultura do paisagismo, que é o que eu quero falar no Brasil, predominantemente, para disseminar esse conhecimento para que cada vez seja mais agregado valor e a gente juntos possamos fazer belíssimos projetos, né, e onde todo mundo ganha com esse processo, com essa interação, com essa parceria e o cliente, né, que sai satisfeito. Que nosso objetivo é justamente agregar valor aos projetos para que saia com excelência, né? Que a gente quer um projeto bonito e completo. Perfeito. Então, o nosso tema aqui é hoje, prosa sobre paisagismo na engenharia. Porque será que o paisagismo interfere no meu projeto de engenharia? Certamente, Adriana. Certamente? Certamente. Porque você sabe que a gente teve um episódio que a gente gravou com a Mayara Lupiani? Sim. Que foi sobre designer de interiores. Aham. Eu não sabia, porque eu sou burocrata, né? Eu trabalho Sim. com a parte de documentação. Eu não sabia que o designer entra no começo do projeto também. Sim, porque ele sim. interfere em ponto elétrico, ponto hidráulico, em várias situações de engenharia que o projeto de designer interfere. Sim. Então não é uma coisa que você vai pensar depois, é uma coisa que tem que ser desenvolvida junto. O paisagismo tá na mesma linha. Também na mesma linha, por quê? Porque você precisa prever algumas áreas técnicas. Como, por exemplo, você quer fazer um jardim de inverno na sua casa, em determinado lugar, então a gente tem condições técnicas para que isso aconteça, porque a gente está se tratando de um ser vivo, né? Uma planta é um ser vivo, então nós temos que dar condições mínimas de sobrevivência para ela, porque na verdade o paisagismo limita a natureza. Então assim, eu posso colocar uma árvore em qualquer lugar? Não, a raiz, por exemplo, tem raiz que é agressiva. Então pensar nesse técnico, pensar na irrigação, pensar na iluminação, criar ventilação para esse espaço, incidência solar é extremamente importante. Tem planta que precisa dessa incidência solar direta e planta que não. Então para prever todos esses espaços, não no final, que é o que acontece, o que eu tenho tentado mudar, tá? Eu vou falar que esse episódio vem Sim. para trazer uma nova visão. Exatamente, de mudança de padrão de comportamento, onde as pessoas tomam essa consciência e esses profissionais, né, que trabalham juntos, já prevê isso aí, porque tem que ser previsto no início. É um planejamento, então é um projeto, então tem que prever tudo isso. Design interiores, arquitetura, engenharia e o paisagismo. Agora, pós-pandemia, o paisagismo vem com tudo, né, Adriana? Então, assim, é a mudança de padrão de comportamento. E aí também eu falo sobre esse workshop que eu faço, né, onde eu tive a ideia de fazer esse workshop para disseminar esse conhecimento, onde eu reúno esses profissionais para falar um pouquinho sobre paisagismo. Porque assim, até então, se for pensar, nós temos uma linha que divide o paisagismo aí, a cultura do paisagismo, antes e pós-pandemia. Né? Que é bem interessante. E esse workshop nasce dessa necessidade, onde eu tenho contato com esses profissionais, eu reúno. Por que surgiu essa ideia do workshop? Porque eu fui trabalhar, hoje eu atuo num escritório junto com o Felipe Pedroso e Mica Fugino, que chama-se Casa Arc+, onde inclusive a Mica está lançando uns cursos. A ideia é que esse espaço colaborativo tenham cursos para que agregar valor, qualidade, que as pessoas tenham conhecimento e se unificar. Então, assim, é um espaço inovador, Adriana. Então, esse espaço ele vem como uma forma de mudança de padrão de comportamento, de uma cabeça jovem, de um pessoal que está aí no mercado há pouco tempo, que quer mudar isso. E esse trabalho colaborativo é sucesso. É sucesso porque, assim, hoje, por exemplo, para a gente fazer um bom projeto de qualidade, nós temos que contratar vários profissionais, são vários profissionais envolvidos. Então tem que estar linkado um engenheiro, um arquiteto, um design interiores e o paisagismo. Então, assim, tudo é projeto, a gente prevê lá no início. E esse workshop vem aonde eu me reúno com esses profissionais e falo um pouco sobre o paisagismo para agregar valor, né? Quando a gente trabalha... Inclusive, a gente teve esse workshop na Associação dos Engenheiros, Sim, né? Foi no começo do ano, eu acho. A nossa comissão de arquitetura, né? Na Associação dos Engenheiros, a gente tem uma comissão de arquitetura. Sim. Com a Mayara. Com o Felipe, a Mica. A Mica não sei se tá, mas a Gabi Roncoleta. Gabi Roncoleta. Cecília de Stephanie. Sim. Será que eu esqueci o nome de alguém? Gente, se eu esqueci, me desculpem. Mas é que no momento eu não estou aqui como presidente da associação. Nesse momento estou aqui como Adriana, tá? Inclusive, não me apresentei e não te apresentei. Vamos lá.
Ale Bueno, paisagista, com escritório situado na cidade de Atibaia, que é o Casa Arque Mais, que você já apresentou pra gente. Escritório de paisagismo e arquitetura com esses seus parceiros. Sim. Você acabou de falar que é muito mais que um escritório, né? Sim, muito mais. É um espaço colaborativo, mais, né? mais o que vier. Né, que vier de curso, que vier de pessoas para agregar, porque é um espaço onde todo... É um sucesso, Adriana, é incrível. Quando a gente se reúne, gente que são afins, né, e dá certo, que é sucesso para o cliente, porque o projeto vai sair com excelência. Exatamente. Né? Inclusive, pode me pôr na lista aí para parte de burocracia, viu, gente? Vamos. Olha lá, realiza o projeto, você, no caso, né, realiza projeto de paisagismo, residencial, comercial e execução. Workshops, com o tema A Cultura do Paisagismo no Brasil, que inclusive aconteceu na associação. Sim. E aí aproveita esse momento para me apresentar, porque vai que quem está em casa assistindo não sabe quem eu sou. Então, não é? Então é o momento que eu tenho para me apresentar. Certo. Eu sou a Adriana Duarte Sintra, engenheira civil. Tenho um escritório especializado em regularização de edificações. Por isso que eu falei, me chama para participar da parte de burocracia. Sim. Pagamento de INSS durante a obra, regularização de INSS no final da obra. A parte de emissão de habite, averbação no cartório, toda essa parte documental de burocracia, o nosso escritório cuida. Legal. E aí eu tenho também parceria com vários profissionais, onde eu já entro até desde o começo da obra, onde a gente consegue reduzir em até 70% o imposto do cliente, quando ele vai pagando mês a mês durante a obra. Olha que coisa interessante. Né? Então são coisas que, é o que você falou, a parceria vai trazendo o melhor para o cliente. Sim. Né? Sim. O escritório é bom porque está sempre movimentado, mas o cliente sempre vai ter os melhores resultados. Sim. E quando a gente faz, o que é o Pod Prosa de Engenharia? Ele é um podcast que tem o objetivo de trazer conhecimento, de trazer para que as pessoas que estão em casa, que gostam de engenharia, de arquitetura, estudantes, recém-formados, profissionais que já estão no mercado faz tempo, quem está construindo, tem ideias, tem insights. A gente não vai ter aqui uma aula de faculdade, mas a gente vai ter, poxa, eu não pensei nisso, que para ter um telhado verde, eu preciso pensar no projeto da impermeabilização antes, né, a planta, porque se ela for uma planta que tem uma raiz agressiva ela vai atrapalhar a questão da impermeabilização, né, porque deve furar mesmo, né? Sim. A árvore que levanta a calçada, levanta muro. Sim. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Tem que ser pensado. E existe um especialista para cada coisa. Claro. Existe uma pessoa que estudou para cada item. Exatamente. Eu estudei para fazer imposto da receita ficar mais barato. Uhum. A Lê estudou para saber quais são as plantas, quais os lugares. E é isso que a gente vai investigar hoje. Exatamente. Vou aproveitar para falar dos meus acreditadores, que eles já estão passando aqui na tela. Ale, nós temos esse canal, eu não chamo de patrocinadores, eu chamo de acreditadores. Porque a gente começou esse canal em junho, a gente está em dezembro. Inclusive, esse é o último episódio do ano de 2024. Que eu quis o tema paisagismo, foi dessa sugestão do Guilherme aqui, muito obrigada aqui. Obrigado. Porque é um tema mais leve, tá todo mundo em casa, tá todo mundo curtindo a família, tá tudo... Poxa, será que o paisagismo interfere nesse momento de curtir a família, de estar de férias? Total. Daí eu falei assim, eu quero um tema mais leve. A gente podia estar falando de estruturas, de impermeabilização, mas eu acho que eu vou trazer um tema mais light. E esses acreditadores estão comigo, estão acreditando que esse canal traz essa informação. Sem dúvida, disseminar conhecimento, agregar valor. Esse é o objetivo desse podcast. Ótimo. Disseminar conhecimento. Disseminar conhecimento. Então, a gente tem como patrocinador Matrix Assessoria Contábil. É uma empresa aqui de Atibaia. Eles têm uma filial em Atibaia, a matriz é em Guarulhos. Eles têm mais de 100 funcionários. Eles cuidam de toda a parte burocrática da contabilidade, né? Uhum. E assim como eu ajudo a reduzir os custos de impostos com o INSS, eles ajudam a gente a ter a melhor solução dentro do que é justo e correto, mas para pagar menos imposto também, né? Sim, claro. CREA São Paulo. CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Todo profissional, quando se forma, a faculdade capacita, o conselho habilita e a associação, né, no meu caso, que sou presidente da Associação dos Engenheiros, a Arquitetos e Agrônomos de Atibaia Região, a associação, ela valoriza. É tipo tirar a carteira de motorista. Sim. Então, você pode saber dirigir, mas você pode entrar no carro e sair dirigindo? Se você não tiver uma habilitação, não. Sim. O CREA é a mesma coisa. Ele está aqui para valorizar o profissional, para fiscalizar, para proteger a sociedade. Então, o CREA vem nessa função muito importante de proteger todo mundo. Os bons profissionais nunca são, como que eu falo?
Ah, o CREA passou na minha obra. Se na minha obra tá tudo certo, tranquilo. Pra mim tá tudo certo. Problema Agora, nenhum. se é uma obra que tá acontecendo sem profissional responsável, uma obra que pode trazer risco pra quem tá trabalhando, pra sociedade de maneira geral, pra família que vai morar na casa no futuro, o CREA tem que ficar em cima. Exatamente. Né? Então, é muito legal. Eu gosto muito do conselho, porque é ele quem me dá a garantia de ser engenheira, sabe? Ele Sim, que sim. me habilita, como eu disse. A mútua é a caixa de assistência do profissional. Esse aqui, os arquitetos morrem de inveja, porque só os engenheiros têm. Ela é uma caixa de assistência que tem benefícios reembolsáveis, como se fossem financiamentos, mas com juros muito pequenininhos. Sim. E assim, se você é engenheiro e não conhece a mútua, você está perdendo tempo. Vai conhecer Mútua São Paulo, no nosso caso, mas tem mútua no Brasil inteiro, porque vale a pena. O IPEA é o Instituto Paulista de Entidades de Classe. Então, eu como associação, tenho um instituto que nos ajuda a fornecer sempre as melhores soluções para os profissionais. Então, o IPEA vem nessa linha. Construexpo, conhece a Construexpo, né? Sim, sim. Nós temos a Construexpo aqui em Atibaia, a maior feira de construção civil aqui da nossa região. Ela é maravilhosa. Agora, em 2025, vai para o 5º ano. E a gente já está... A Eliane já está vendendo os estandes, as coisas já estão acontecendo, já tem data marcada. DIC estará lá, a Associação dos Engenheiros estará lá. O podcast, não o Pod Praça de Engenharia, mas o podcast da Construexpo vai acontecer lá. Gente, não perca, se você é como visitante, já põe na sua agenda, é agosto, se eu não me engano. E se você tem um comércio e gostaria de levar a sua empresa para lá, já entra em contato com a Construexpo para já saber sobre os estandes e já vai se organizando. Tá tão longe, já dá para ir se organizando. Sim, sim. Para em agosto tá com tudo certo. Silicolchões. Essa aqui é da minha amiga empresária Fernanda Bueno, um dos empreendimentos dela. Você sabia que a Silicolchões é a número 1 do mundo? Não. Você sabia que lá eles têm o colchão da Rainha Elizabeth? O colchão da Casa Branca? Não, você não tá entendendo. Os maiores colchões. Porque às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá esgotado. E é porque a gente tá dormindo mal. Porque a gente não tem um colchão adequado. Sim. Então, pessoal, conheçam o Cili, que vocês vão passar a ter as melhores noites de sono da sua vida pra gente ter tempo de ser empreendedor. Sim. Tempo de escolher a melhor planta, né? Exatamente. Pra gente estar ali disposto a isso. Fora isso, a gente tem Tarde na Represa, que é um passeio de lancha aqui em Nazaré Paulista. A gente tem o Enriquecendo com Sério, que é o meu curso, que a gente tem na Hotmart sobre você se tornar um regularizador de obras. DIC Regularização. Então, se você quer tirar o habite, se regularizar na receita, verbal no cartório, vem para a DIC que a gente te ajuda nessa função de ter um imóvel 100% regular. E DIC Estúdio, porque este espaço está disponível. Então, se você quer ter o seu próprio podcast, entre em contato com o Gustavo, que ele vai te explicar como funciona. Ó quantos acreditadores eu tenho! Que bom, né? Assim são pessoas que acreditam sucesso, sim, que sim. O conhecimento, porque ninguém tá tendo um lucro direto aqui, tá? Sim, sim. Mas tá todo mundo acreditando contribui que o conhecimento chegue até as pessoas. Chegue para as pessoas. É ótimo isso. Né? Muito bom. E dentro disso, eu já tenho um monte de perguntas. Posso começar? Claro, vamos lá. Estamos aqui para isso. A gente já se apresentou, já passamos os nossos acreditadores. Exatamente. Tá, então você já me adiantou que se eu tenho uma ideia de utilizar algum tipo de paisagismo, vou usar essa palavra, não sei se teria outra. Sim. No meu projeto... Sim, algum estilo de paisagismo seria... Num telhado verde, sim. Numa floreira. Hoje em dia acho que nem sei se usa muito mais, mas antigamente tinha bastante, né? Aquelas floreiras. Hoje também tem muito jardim vertical. Jardim vertical. Onde eu vou utilizar, onde eu quero colocar. Isso tecnicamente interfere nos projetos de engenharia. Muito. Estrutura, né? Estrutura, porque é peso, então tem que prever. Tem que prever. Exatamente, aumenta a carga. E a questão da impermeabilização, acho que é um... Ponto de hidráulica, ponto de elétrica, precisa ter tudo isso aí alinhado para que isso aconteça. Para que dê tudo certo, né? Tá. E a cultura que a gente quer mudar ao invés de pensar no paisagismo no final, vamos pensar no começo, sim. Junto com o design, junto com o projeto. Junto com o arquiteto, com o engenheiro, tá tudo linkado, Adriana, tudo linkado. Por que resumidamente, por que nasce esse workshop que eu fomento? Assim, para mim foi uma bandeira. Eu levantei essa bandeira porque eu fui estudar paisagismo, comecei a trabalhar no escritório na Casarc mais com o Felipe Pedroso e a Mica Fugino, fazendo alguns projetos, me inserindo e depois fui expandindo. E quando eu ia
visitar esses colegas, esses parceiros, sei lá, batia na porta, oi, tudo bem, eu sou ali para me apresentar, eu senti uma carência gigantesca de profissional nessa área, porque tem muito pouco, é muito específico, né? E eu fui muito bem recebido. Eu fiquei muito feliz que eu fui muito bem recebido. E eles, assim, vieram com vontade de fazer essa parceria. Porque, nossa, Alê, porque o arquiteto, quando o arquiteto se forma, ele não tem a competência, é uma área específica para ele se especializar, tá? Como paisagista. Então tem que ter esse conhecimento técnico. Então eles fazem o projeto tal, colocam algumas manchas lá para ilustrar, um verdinho lá, e assim, mas o que planta usar? Como usar? E precisa entender de solo, né? O paisagista precisa entender de solo, precisa entender de planta, dessas áreas técnicas. Eu quero fazer um jardim vertical, posso fazer onde eu quero? Não, é onde dá para fazer. De incidência solar, a planta precisa de fotossíntese, é um ser vivo. Então, eu fui muito bem recebido e comecei a fazer essas parcerias com esses arquitetos. Daí foi o que eu pensei, eu preciso disseminar mais isso. E aí onde nasce o workshop, onde eu faço o workshop, onde eu reúno esses profissionais, engenheiro, arquiteto, design de interiores, lojistas, para que eu passe esse conhecimento que é cultural, Adriana. É cultural, é histórico, é social. E aonde aparece muito isso? Na pandemia. As pessoas ficaram em casa, trancafiadas, e sentiram a falta do verde. As pessoas começaram a se preocupar. Então teve um boom muito grande pós-pandemia, onde as pessoas sentiram necessidade de estar em contato com a natureza. Porque se a gente for pensar historicamente, o êxodo rural acontece na década de 60, mais ou menos. As pessoas vão para a cidade para trabalho em busca de condições de vida melhor, e hoje está acontecendo o efeito é o contrário. As pessoas querem estar próximo da natureza, por isso que eu falo, tem que ter um jardim, tem que ter um verde, e paisagismo ele começa dentro de casa. Pessoal, eu vou fazer um jardim aqui, não, é dentro de casa, com composição de vasos, com jardim vertical, com jardim de inverno, assim, é possível. O paisagismo ele começa dentro desse espaço interno e se expande e vai para fora, aonde chove é com o paisagista, e o paisagista tem uma grande diferença. Nesse workshop eu falo sobre isso, a diferença entre o paisagista e o jardineiro. Tem uma relação que as pessoas unificam e não, né? Porque o paisagista ele vai prever a sensibilidade desse cliente para tentar, nesse briefing, extrair todas as informações, porque o paisagista ele vai prever muita coisa. Por exemplo, quem mora nessa casa, se tem animal, se tem criança, se tem idoso, se tem, por exemplo, uma mulher que usa salto com frequência e circula naquele espaço, como que eu posso colocar um chão com muitos eixos? Então, assim, idoso, como que circula? Criança, tem planta que é altamente tóxica para criança, para animal. Então, tem que prever todo esse espaço para saber e para criar. Tá? E não é só planta, paisagismo não é só planta. Então é prever toda a área de circulação, por exemplo, pomares, redários, lago, tudo que envolve essa área externa está diretamente ligado com esse projeto de paisagismo, que é um projeto. Então, e desmistificar essa cultura e começar a ter essa valorização que deve ter, tá? E que ele entre no começo da obra como planejamento. Então a Casa Arc+, ela vem como uma equipe Sim. multidisciplinar, Sim. né? Onde vocês juntos desenvolvem esses os projetos. Sim, né? Que são projetos então, que se tornam completos. Os arquitetos responsáveis, né? E vocês fazem tudo isso de forma em equipe, né? Em equipe. E nós temos os nossos parceiros, colaboradores, onde o cliente chega para fazer um projeto, ele sai com tudo, assim, é um conforto, o cliente quer casa pronta, né, Adriana? Então, assim, aonde eu vou, eu quero um paisagista, eu preciso de um engenheiro, então, assim, e esses parceiros se unificam, se ajudam para ser o sucesso, que é o objetivo de um projeto. A gente quer excelência. E aí, voltando ao assunto, quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido e eu falei, não, preciso disseminar esse conhecimento e falar sobre isso para trazer essa cultura, porque fora é diferente, Adriana. Se a gente for ver alguns países fora, tem esse devido valor que a gente está criando agora, né? Então a gente precisa separar. E a questão da jardinagem, não é tão simples assim, o paisagismo. Você precisa pensar em todas as etapas, por quê? Para que eu tenha um espaço agradável que me atenda, né? E o jardineiro entra como? O jardineiro ele vai fazer essa parte de execução, essa parte de manutenção,
irrigação, que é muito importante, de adubação posterior. Então tem uma diferença. Você veja bem quanta habilidade um paisagista precisa ter para trabalhar junto com os arquitetos, respeitando o projeto, porque tem que, para dar certo, tem que ter muito respeito, né, Adriana? Cada um na sua área, respeitando o projeto do arquiteto, alinhando, né, os trabalhos para que seja sucesso e a excelência do projeto, que é o que a gente espera. Mas você falou uma coisa para mim que faz total diferença e que às vezes tenho a sensação de que não são consideradas no que a gente vê por aí, que a gente chama de paisagismo. Sim. Que é a história da parede vertical. Posso aonde eu quiser? Não, você pode aonde dá. Sim. Né? Nem a parede vertical e nem a vegetação que eu quero. Eu posso colocar uma árvore que vai comprometer totalmente a estrutura que eu tenho de hidráulica ali. Você tá entendendo? Meu sonho é ter um IP. Eu quero plantar um IP no meio do quintal. Eu chego em casas que tem ali... ali deixei esse espaço que era um jardim de inverno tampado. Aquilo vira uma estufa. Então, você tem que prever a insolação adequada para você saber a espécie que vai lá. Eu quero uma jabuticabeira. Tá em alta jabuticabeira. Eu gosto, eu trabalho bastante a nativa. Traz memória afetiva. Dentro da minha sala mas tem ventilação? Tem insolação? Como que é a luminosidade? Então, assim, tudo não tem ponto técnico, não tem hidráulica, não tem elétrica. Então, por isso que tem que prever. É previsto. Então, assim, a gente pensa só em uma espécie que pode danificar por conta da raiz, mas são muitas outras considerações. Por exemplo, hoje as pessoas têm pet, cuidam, enfim, tem planta que, como eu disse, é altamente tóxica. Como que eu coloco um maciço ali e se o bichinho comer pode matar? É muito sério isso. Então, é muito sério isso. Então, assim, isso é técnico, Adriana. É técnico que eu preciso saber o que eu vou fazer. É planejamento, é trabalhar junto, trabalhar nesse link com esses profissionais. Então, assim, é o que dá para fazer. E quando você entra com planejamento, o que você tem? Um planejamento, você vai dar certo. Agora, chegar no final, vamos chamar o paisagista para... Tem coisa que não vai dar para fazer. Ou vai envolver todo um trabalho, um retrabalho, né? Então, precisa ser planejado. Mas o que eu vejo as pessoas terminam a casa, e aí elas vão, sei lá, numa flora, alguma coisa, pergunta pro moço lá, essa é de sombra ou de sol? Pega, leva pra casa, fica lindo. Esse é um clássico, Adriana. Primeiros 15 dias. Clássico. E eu chego... A planta morre, eles me chamam, depois eles, né, vamos chamar um profissional pra ver. Tá morto, tá a planta no lugar inadequado. Então, assim, é muito comum isso aí, tá? E assim, para poder... É um retrabalho e gasto, porque ele gastou, ele investiu ali. Então, assim, a gente chega para arrumar. E isso que eu quero mudar. A minha bandeira é essa. No começo. E aí eu fomento isso justamente com esses profissionais onde eu faço esse trabalho de parceria, onde já no início do projeto eles já me chamam, passam a planta ali assim, te ajusta juntos, pronto, tá pronto. Então ele vai chegar, já sabe o que vai fazer, sabe o que precisa deixar de ponta hidráulica, elétrica, espécie, budget, que é importante, você vai construir, você sabe, né? E tem uma frase que eu uso muito, que eu ouvi, que final da obra o cliente tá de saco cheio e bolso vazio a hora que eu entro, a hora que eu chego, vamos pôr uma plantinha aqui, não, tem que fazer um negócio bonito. E nesse workshop que eu faço, eu falo muito porque é uma bandeira que eu levanto e eu trabalho muito para mudar isso, Adriana. É assim, casa de milhões, jardim de centavos. Pode, né? Não pode. Porque pra você gastar 1 milhão numa casa hoje... A iluminação do jardim também faz total diferença, total, né? Aliás, da casa faz total diferença. Da casa, do jardim em especial. Não é só chegar e colocar um espetinho lá que tá certo. Não, espécie que é maior tem que ter uma iluminação adequada. Então, assim, o jardim de dia é uma coisa, Adriana, à noite é outra. Você pode observar, numa casa que teve um paisagista, teve um projeto luminotécnico, é um e à noite é outro. É para contemplar, para você sentar, para você contemplar esse jardim. E à noite, como que tá essa iluminação comprometida? Ele não entrega, tá? Então a gente tem, eu tenho especialização em iluminação de jardim e você cria vários cenários com esse jardim, dependendo da espécie, cor de iluminação, não é uma cor só que usa, são várias. Então assim, precisa pensar, né? Junto com o projeto vem tudo isso. Então, é uma mudança de padrão de comportamento, é um trabalho de formiguinha que eu tenho tentado fazer, tenho tido sucesso, graças a Deus, e estou muito feliz com o resultado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. A gente falou que esse é o último episódio do ano e que a gente te chamei justamente porque agora é a hora que o pessoal tá em casa, a hora que vai chegar todo mundo pra ceia de Natal, que é a hora do movimento, é a hora que a casa é mais usada, nas férias, nas festas, né? Como que o verde
como que você ter esse acesso à natureza dentro de casa, dentro de um apartamento. É possível fazer um paisagismo num apartamento? Total possível. O que isso muda na vida de quem habita o imóvel? Isso aí muda em vários aspectos. Porque é possível, eu falo paisagismo, as pessoas, jardim é grande. Não, jardim começa ali. Eu falo muito isso por quê? Porque eu quero, Adriana, atender todas as pessoas, de todas as classes. Tá? E eu falo com essa cultura de mudança de padrão de comportamento. Quem é casa A lá já contrata. Não, eu quero que todo mundo faça. Então começa com composição de vaso. Eu tenho um apartamento minúsculo, posso ter. É paisagismo, é composição de vasos, é possível. Trabalhar com plantas rústicas, as pessoas molham 1, 2 vezes na semana. É possível sim. Então o que muda? Sobre a pergunta que você fez, desculpa, eu... Refaça, o que a vida da pessoa que habita um imóvel, que tem esse olhar do paisagismo, a pessoa que acorda num apartamento ou numa casa, que tem plantas, que tem verde, o que muda isso para o ser humano? É comprovado cientificamente, não somos nós que estamos falando aqui, dos benefícios que a natureza traz para o ser humano, né? Por exemplo, se você tem um verde lá, isso é comprovado. Tem estudos, né, que mostram isso para nós. Saúde mental, bem-estar. Por exemplo, você coloca uma fonte. Por isso que eu falo, quando a gente pensa no paisagismo, Adriana, a gente tem que pensar em micro, macro, em todas as possibilidades. O barulho de uma fonte, de uma água, isso é uma bênção. Né? Isso é terapêutico, é comprovado. Então, o bem-estar, sem contar a valorização do imóvel. Antes da pandemia, falávamos aí em torno de 16% valorização que um paisagismo agrega a uma construção, a um projeto. Hoje a gente fala em 30% já. Então, veja bem. Né? Não é só beleza. Então, quando a gente fala em paisagismo, Adriana, é muito mais do que beleza. O item de contemplação é um item. Então, a gente vai criar um espaço onde, pensa bem, vai ter o bem-estar, né, comprovado cientificamente dos benefícios para a saúde. Vai ter um espaço, você pode criar um pomar, uma horta, onde você cria seus filhos a produzir, mostra para eles, vão circular nesse espaço. Essas frutas e essas ervas vão fazer parte da sua alimentação. Olha que maravilha, na atual conjuntura, onde a gente consome muita coisa industrializada. Vai ter um espaço para o pet, por exemplo, para circulação, vai ter um redário, vai ter um lago para você observar. Então, assim, são muitas questões envolvidas no projeto e não só a beleza das plantas, que é o que a gente olha. Por exemplo, quando eu faço um projeto, a gente tem plantas, por exemplo, árvore, flores que só florescem no inverno. Olha que beleza. Então, quando a maioria das plantas estão dormindo, estão fazendo a questão de descansar para produzir a flor na primavera, verão, que é a maioria, tem plantas, por exemplo, árvore que só florescem no inverno. Então, você faz essa mescla. Por exemplo, você faz aniversário em agosto. Aí, eu faço aniversário em agosto, o ipê amarelo, ele floresce em agosto. Olha que maravilha. Então, para você prever. Então, tem que conhecer, ter essa sensibilidade de conhecer o cliente para extrair tudo dele e para trazer isso à tona, memória afetiva, né? Por exemplo, eu falei da jabuticabeira, é a memória afetiva que nós, da nossa época, né? A gente subia no pé, comia a fruta, então tem todo um contexto. Quando você consegue assimilar isso nesse brief, extrair isso, é sucesso. Tá vendo como vai além? Vai além de simplesmente observar uma planta bonita. Então tem todos os aspectos envolvidos. Eu fiz uma casa agora que o cliente ama praia. Então, qual que é o estilo de jardim? Ele fala, olha, eu quero coqueiro, eu quero palmeira. Então, assim, é um espaço que ele usa, que ele vai estar feliz porque a gente criou esse espaço para ele aqui em Atibaia, no jardim dele, e ele gosta muito de praia, então a gente faz a gente cria esse espaço pensando é lógico, dentro do que o cliente busca, que ele quer, e agradar. Então, assim, é um estilo que ele vai estar sentado lá, observando, vai ter o bem-estar de um espaço que foi criado pensado nele. Então, cada projeto é único, cada projeto é exclusivo. Então, por isso o projeto tem que ser individual. E deixa eu fazer mais uma pergunta. A pessoa que está disposta a fazer um projeto de paisagismo, ela já entendeu que ela vai ter que começar isso desde o começo, junto com o desenvolvimento de todos os projetos, por conta da parte de engenharia que envolve o paisagismo. Ela também tem que entender que ela tem uma responsabilidade sobre esse paisagismo depois. Sim. Porque a gente, né, as plantas são seres vivos. E a gente não vai colocar elas lá com a intenção de maltratá-las, né? Sim. Então, a pessoa que já topa, ela já tem que vir com
entendimento, né? Com essa vontade de manter isso, de ter um jardineiro que vai ter a manutenção periódica, exatamente, como tudo tem na casa, exatamente. Com irrigação, né? hoje, Adriana, por exemplo, irrigação está muito mais acessível. Eu faço questão de implementar o projeto de irrigação porque a água é 70% do sucesso do jardim, tá? Pra gente ter uma média, precisa de água. Então, às vezes, o caseiro molha, às vezes não molha, esquece de molhar. A gente tem aí projetos nítidos que com irrigação automatizada e não. Então, o desenvolvimento é outro, né? E contratando um bom profissional para esse cuidado, para adubar, vai ser bonito o jardim. Então, esse cuidado dele... a gente faz essa brincadeira, essa analogia. A grama do vizinho é mais verde do que a minha, mas por quê? Porque ele irriga. Porque ele irriga, porque ele corta com frequência para não dar erva daninha. Então, assim, tem todo um trabalho que ele tem, um bom jardineiro, aquele jardineiro mais sensível, que não é, por exemplo, tem uma grande questão também, não é aquele profissional que vai cuidar da piscina, que corta mais ou menos as plantas lá, poda a grama. Não, eu falo muito isso para os clientes. Ali eu não tenho um jardineiro bom, o cara é bom para limpar a piscina, mas na parte do jardim ele deixa a desejar. Eu falo bem assim para eles, vocês não têm faxineira? Por exemplo, uma pessoa que faz um trabalho para vocês, que vocês gostam na casa, o jardineiro é a mesma coisa. Tem pessoa que tem um cuidado, que é mais zelosa, e jardineiro que é sensível, que gosta da planta, que vai tratar com cuidado e carinho e vai fazer o adequado. Então vocês têm que pedir um auxílio, quando vocês encontrar alguém, valorize, porque também é uma classe que não é muito valorizada, viu, Adriana? Então, assim, a gente precisa valorizar todo esse trabalho manual, todo esse trabalho artesanal ainda tá num desafio da valorização, né? Todos, né? No momento em que você compra tudo pela Shopee, no momento em que você compra tudo, né, nos outros sites aí que não é de verdade, que imita a planta de verdade, que imita isso, que imita aquilo. E quando a gente tem eu acho que o que mais dá a sensação de desvalorização é tipo assim, eu podia ir lá e eu podia fazer. Mas também não vai, também não faz, né? Não vai. E também não estudou. E às vezes o cara estudou, o cara sabe o adubo, ele entende. Às vezes ele não estudou, mas ele aprendeu com o vô, com o pai. Sim, né? ele tem o conhecimento técnico daquilo. Que vai mudar a sua vida. Então, por exemplo, eu dava aula à noite. Com o dinheiro do meu... Eu juro pra você. Eu recebi um cheque. Naquela época era cheque. Eu recebi um cheque das minhas aulas. Eu pegava aquele cheque e dava pra moça que trabalhava na minha casa. Porque eu preferia ir dar aula de noite do que ficar limpando a casa. Então, eu preferia contratar uma pessoa pra cuidar da minha casa pra mim, que ela fazia com todo carinho e cuidado, e eu dava o meu salário inteirinho pra ela, de professora. Sim. Porque senão eu ia fazer o quê? Eu ia ter que estar à noite em casa limpando a casa. Porque durante o dia eu já estava no meu escritório. Sim, e valorizar essa profissional. Então, assim, eu era super grata a ela. E o dinheiro para pagá-la eu ganhava dando aula. E para mim isso fazia total sentido. Sim, faz sentido. Porque senão eu ia ter que estar em casa limpando a casa. Porque durante o dia eu estava trabalhando no escritório. Sim. Né? Que é aquela coisa do professor, né? Você só dá aula, você trabalha, né? Exatamente. Então, para mim fazia sentido pegar o meu salário inteirinho e valorizar alguém que fazia o que eu poderia estar fazendo, mas que eu preferia não fazer. Até hoje prefiro não fazer. Não, claro, e tem coisa que a gente é bom e faz, tem coisa que alguém faz, a gente tem que dar o devido valor, né? Tem que dar o devido valor. Bom, vamos encerrando. Ale, me conta, tem algum caos, alguma coisa que aconteceu em alguma implantação? Aqui a gente tem os caos, né? Porque como é prosa, sabe aquele dedinho de prosa, um trem? Aconteceu algum trem em algum lugar que você fala assim, cara, não acreditei a hora que isso aconteceu e foi muito legal? Sempre tem. Sempre tem, cada cliente é um cliente. Não dê nomes, não dê nomes. Não, claro que não, jamais. Cada história é uma história, mas é sempre, na maioria das vezes, é coisa boa. Porque, por exemplo, a gente cria um projeto com todo amor e carinho, aquela coisa, e você vai trabalhar muito nisso, com os outros parceiros para que seja sucesso, e quando você chega para apresentar, a pessoa tem uma outra ideia, e aí ela quer fazer um monte de coisa mirabolante que ela pesquisou. Eu vi no Pinterest. É clássico. Essa planta eu quero aqui dentro. Tivemos um projeto com árvore dentro de casa. Não é assim, gente. Então, assim, você tem que ter um cuidado para pensar em cada coisa. Mas um caso que eu foi um dos primeiros que eu peguei, que eu consegui, a gente tem que conseguir contornar,
né? Cada cliente é um cliente, falando de cliente de caos. Nós chegamos para atender esse cliente e ele vai expor para nós as necessidades dele. E ele morava numa casa, por exemplo, que é uma via pública, e ele queria uns vasos vietnamitas na porta da casa dele, 3 vasos, e a esposa queria, por exemplo, uma palmeira laca, que é uma palmeira que ela não tolera geada, e era uma palmeira cara, enfim, e queria, por exemplo, também um palmito jussara, né, que é uma espécie nativa brasileira lindíssima, para colocar ao redor da piscina, tal. E aí, o que aconteceu? E a gente pensa em contornando essa situação. Eu falei, primeiramente, se a gente for colocar uns vasos aqui, vietnamita na porta da sua casa, vão levar embora. Tu não pensou nisso, né? E a gente vai adaptando. E o que a gente fez? A gente trabalhou com vaso sim, mas no interior da casa, na entrada. A questão da palmeira laca também, que ela é caríssima. Se der uma geada, mata. Tá? Não aguenta, porque aqui nós temos geada às vezes, acontece. E o palmito jussara, nós alocamos ele num espaço que é uma meia sombra, então assim a gente conseguiu atender praticamente todas as necessidades desse cliente, adaptando o projeto. Tem coisa que dá, Adriana, tem coisa que fica inviável, né? Então esse é um caso que eu gosto de contar, porque é possível a gente fazer muita coisa, mas com projeto, com planejamento, com entendimento da parte do cliente, que ele vai entender que ele precisa fazer diferente e que dá para encaixar muita coisa. Tem coisa que não dá, né, Adriana? Tem coisa que é inviável fazer e tem coisa que... Porque, assim, eu sou muito honesto com os clientes e sincero. Por exemplo, eu quero um espelho d'água ao redor da casa inteira. Eu quero... Esses dias atrás a gente foi fazer uma medição para jardim vertical de 6 metros de altura. É manutenção. Você tem que pensar nessa possível manutenção. Que é uma empresa especializada que vai... E as pessoas, ela tem todo o trabalho. Eu falei, tem. Jardim vertical não é uma coisa barata. E você adapta. Então são muitos causos. E a gente tem que, o máximo possível, tentar atender as necessidades dele. E é o técnico, né, Adriana? Quando você chega com o técnico, isso é viável, isso é inviável. Isso custa tanto, isso custa tanto. Adaptar. Porque tem uma coisa muito interessante no paisagismo, que é uma grande surpresa para a maioria das pessoas, para 99,9%, porque assim, eu falo que as pessoas sabem quanto custa uma casa, têm noção quanto custa um carro, mas não sabem quanto custa um projeto e uma planta. Então, assim, surpreendem, não tem noção. Pensa bem comigo, você vai comprar uma orquídea bonita, você paga aí uns R$100, não é barato. Você pensa em fazer um jardim. Então, elas surpreendem com isso. Então, tem que chegar devagar, conversando, mansinho, sabendo que, por exemplo, planta, eu falo, quanto maior o valor, porque demora para crescer. Então dar o devido valor para quem produz essa planta. Então assim, com jeito contornando a situação, porque são muitas surpresas. Justamente por as pessoas não entenderem que tem muito causos, mas a gente adapta. Por exemplo, vamos trabalhar uma árvore maior na fachada e uma forração que demora um tempo, mas cresce, por conta de ajustar esses projetos. É uma dificuldade que eu tenho com os clientes. Mas você falou uma coisa que é muito interessante, né? Porque, por exemplo, na engenharia, a gente consegue fazer praticamente qualquer coisa. Sim. Desde que a pessoa tenha dinheiro para pagar. Uhum. Já visto as obras do Niemeyer. É investimento, né? Tá tudo lá, tá tudo em pé, tudo. Então, assim, eu quero um vão de 20 metros livres sem pilar. Dá para fazer. Sim. Vai custar uma fortuna. Sim. Mas dá para fazer. A engenharia tem tecnologia para isso. Uhum. Só que o custo é elevadíssimo. Uhum. O paisagismo tem situações que o dinheiro não resolve. Sim. Porque se ele quer aquela planta, que é uma planta de sol, e ele quer colocar a planta no fechado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele pode pagar 1 milhão no vaso da planta dele, Sim. que ela não vai sobreviver, porque ela é um ser vivo. Um ser vivo. Então, a diferença técnica do paisagismo pro resto do projeto é que o paisagismo é vivo. É vivo e muitos que acontece. O que acontece? O que é o paisagismo? Você imita a natureza. Tá, tem uma outra questão também. Você imita a natureza no seu espaço que você tem ali. E outra questão também. O paisagismo ele tem uma tendência. Como moda tem uma tendência, a arquitetura tem uma tendência, tudo é momentâneo e passa. Então, assim, estilos diferentes. E as pessoas põem, por exemplo, coisa que está em desuso. Pedra branca, buchinho. Tá, o buchinho. Você vê todos os projetos, os buchinhos, põe um buchinho. Por que todo mundo põe um buchinho? Você pode trabalhar com um buchinho? Pode. Formando um maciço, tendo um design, uma fachada estilo mais clássico, né? Então tem coisas
que não são simples assim, eu vou colocar, então precisa de profissional, né? Então tem uma tendência, então não é só chegar e colocar o que você quer dar. Hoje a gente tem liberdade, Adriana, para criar jardins com mesclas. Por exemplo, eu posso trabalhar, você veja como conversa diretamente a arquitetura com o paisagismo e a engenharia e tudo tal, porque hoje a gente tem liberdade. Há um tempo atrás não, era estilo clássico, era topiaria, era coisa, aqueles corredores que a gente vê os jardins franceses, né? Ingleses. Hoje não. Eu consigo trabalhar uma mescla? Consigo. Só que eu não posso perder a característica que tá belíssima dessa arquitetura colocando um monte de planta que não tem nada a ver, tá? Porque o paisagismo é assim. Inclusive, o paisagismo não é só planta porque você pensa no design. Planta baixa, planta alta. O paisagismo, ele tá totalmente ligado com essa arquitetura porque eu crio espaços onde eu quero, por exemplo, para fazer uso, se é um pomar, uma horta, se quer para eu fazer esse uso. Por exemplo, tem espaço de jardim que eu crio, onde com planta eu crio bloqueio. Para quê? Ninguém ultrapasse aquele espaço. Né? Então, assim, volumetria, tamanho de planta, cresce muito, vai vedar essa janela onde tem uma vista bonita. Então, você pensa em todas essas nuances. Tem espaço, eu quero esconder. Eu quero esconder esse muro. Muro é o quê? Lugar de estender roupa, gente. Você tá entendendo? Lugar de estender roupa tem não que ser discreto. Aparecer. Então, o paisagismo, ele vem isso. A gente utiliza do paisagismo e aí, para quê? Para esconder espaços, para mostrar espaço de frente pro mar. Como que eu vou fazer um maciço ali que vai tampar minha vista? Não, vamos trabalhar lá as laterais. Então tem toda essa questão técnica que vamos pôr umas plantas, calma aí, vamos lá, vamos analisar isso aqui. Então tem que ter toda essa conversa e essa previsão. E é por isso que valoriza o projeto em até 30%. Total. Não é só uma planta. Não, né? Não, é todo um design. O paisagismo é design. Nós criamos paisagismos pensando no design, na arquitetura, nesses espaços. Então a Casa Arc Mais com a Mica, o Felipe, o Ale. Tem mais gente lá? Por enquanto? Por enquanto são os três profissionais, sim. Vocês têm aí toda essa gama de soluções, né? Sim. A Mica trabalha com projeto, designer? Projeto. Tanto a Mica quanto o Felipe são projeto de arquitetura e design interiores também. Também. Tá. Aí você vem para complementar com essa visão do paisagismo. Sim. Vocês três juntos desenvolvem os projetos técnicos, né? Tenho certeza que ele tem os apoios de engenharia para estrutural, climatização, elétrica, hidráulica, enfim, toda o combo que é um processo de engenharia, desses né? vários profissionais. Já estou me colocando aqui à disposição para a parte de burocracia, viu, Mica? Felipe, tô aqui à disposição. Vai começar a obra, né? Já começa a pensar em imposto. Gente, a gente precisa pensar em tudo. E as pessoas não pensam, né, Adriana? Faz parte, porque por isso que esse Pod Prosa aí é para trazer esse conhecimento. As pessoas, é uma loucura construir. A gente trabalha com obra. Então, aí eu vou fazer uma casa. Gente, não é tão simples. Por isso que o ideal é você contratar o gestor de obra, prever tudo isso, porque tem surpresinha, né? E tudo é surpresa, tudo é uma coisa nova. Por exemplo, quem nunca construiu. Olha quantos profissionais estão envolvidos nesse processo. Mas são muitos. Não, e detalhe, é complicadíssimo indicar, o Adriana, por quê? Você tem que ter grandes parceiros. Para indicar a Adriana, eu sei que a Adriana é competente, que ela cumpre, etc. Então é complicadíssimo indicar também. Então, quando a gente fecha uma parceria que dá certo, que a gente confia, é um trabalho coeso, é sucesso. Porque senão não, que é outro problema que você cria em obra. Sim. Né? Então, o nosso espaço é justamente para isso, para ter esse trabalho colaborativo, onde a gente consegue junto e entregar essa obra com sucesso e excelência. Eu tenho os meus cursos, já fui professora em curso técnico, tenho o meu curso na Hotmart, onde eu ensino as pessoas a se tornarem aferidoras de obras. A Mica agora tem os cursos também, do Eleva né? Arc, sim. Então, assim, é muito legal isso, porque o tempo todo a gente está pensando em compartilhar conhecimento. A gente está se especializando, a gente está estudando, Isso só traz, que é o que a gente falou no começo do episódio, traz para os nossos clientes as melhores soluções no melhor valor, a melhor entrega. Exatamente, igual você com o Pod Prosa aqui disseminar esse conhecimento, a Casa Arc Mais tem por esse ver dessa forma também, por essa premissa, porque o objetivo da Casa Arc Mais é trazer esses profissionais que têm uma deficiência em alguma área, no caso a Mica está na especificação desse trabalho com o render, eu acho. Então, assim, é capacitar esse profissional pensando nesse profissional melhor. Então, nós somos um escritório aberto para dividir, compartilhar esse conhecimento. Como você faz a sua área, nós fazemos a nossa.
E é o que você falou, né? São muitos profissionais. Muitos. Agora imagina quando você tem cada um muito bom em cada coisa. Sim. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque eu consigo ser bom em tudo? Não. Né? Então, sim. Eu vou ser média em tudo, sim, né? sim. E no que eu me especializar, eu vou ser muito boa naquilo. E quantas pessoas você pode ajudar? Né, com o seu trabalho, com os seus cursos, nessa área de documentação, é isso, é o seu forte. Então tem que disseminar isso aí, as pessoas têm que trazer esse conhecimento à tona, né, e as pessoas se apropriar desse conhecimento. Para ser um sucesso, a gente quer que todo mundo se dê bem, todo mundo quer se dar bem, todo mundo ganha, todo mundo trabalha, e nossa região é uma região muito crescente, né, Adriana? Muito promissora, eu falo muito isso, que é onde está crescendo e precisa, e tem carência de profissionais, de bons profissionais, né, para dar andamento nessas construções, no que está acontecendo. Em todo lugar, né? Porque um projeto ele pode ser um projeto à distância, eu posso fazer um projeto para outro país, né? Fiz para outras regiões. A pandemia trouxe muito isso, sim, né? Sim. A normalização do online, né? E eu faço projeto, uma coisa importante dizer também, eu faço projeto à distância, a gente vai só para executar, ou alguém executa, é tudo especificado, a gente só vai para executar, ou ele contrata alguém. Então, assim, é possível? É possível, não só em Atibaia, mas em qualquer outro lugar. Entendeu? Qualquer outro estado, é possível a gente fazer um projeto e elaborar esse projeto com excelência, no máximo dando a devida atenção e sucesso. Maravilhoso. Ale, pra gente encerrar, você quer fazer alguma colocação, quer deixar algum recado para quem tá em casa, quer fazer mais alguma observação antes da nossa finalização? Eu acho que é isso, né? Me coloco à disposição para quem precisa de algum projeto, para quem queira conhecer a Casa Arc, tá? Um espaço colaborativo aberto, agora com os cursos, é bem interessante porque às vezes o profissional ele tem uma dificuldade, uma deficiência em alguma área e certamente vão surgir outros cursos onde ele pode se habilitar melhor, estar melhor preparado, tá? A Casa Arc, a ideia é essa agora também, e a gente está à disposição para projetos residenciais, comerciais e para essa entrega, tá? Eu estou aberto a parcerias, qualquer profissional da área que queira conhecer meu trabalho, estamos lá aberto para que ele possa ir até esse espaço, me conhecer meu trabalho, para que a gente possa fazer essa parceria e ser sucesso aí, que o objetivo é a excelência no projeto dos nossos clientes, é isso que a gente busca. Ale, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora eu vou fazer uma pergunta. Sim. Que se você já assistiu os outros episódios, você sabe o que eu vou perguntar. Ale Bueno, se você já assistiu o nosso Pod Prosa de Engenharia, você sabe que todo final de episódio tem um bônus. Então quem fica e assiste o episódio até o final ganha um presente. Ale Bueno pode nos disponibilizar um benefício para se a pessoa te procurar e falar assim, Ale, te conheci no Pod Prosa de Engenharia e eu quero um orçamento, eu quero saber um pouco mais, quero ser seu parceiro. Tem alguma situação que você possa dar de presente para essa pessoa, mas ela tem que falar, te conheci no Pod Prosa? Sim, certamente. Se ela disser isso, ela vai ter alguma condição especial. Vai ter uma condição especial? Vai ter uma condição especial, com certeza. Então, você que tá aí já pensando no seu paisagista, já tá pensando em 2025, começar o ano, já tá olhando assim, sabe? Fala, gente, uns vasos aqui, ó, um negócio ali. Sim, por que eu digo isso, Adriana? Porque, assim, o meu objetivo é o mesmo que o seu, é o nosso objetivo, que é disseminar esse conhecimento. Então, assim, certamente vai ter uma condição especial, porque a gente está aqui para agregar o valor, né? O devido valor. Então, não esqueça de dizer que te conheci no Pod Prosa e... Se você já assistiu outros episódios, você sabe que a ADIC Regularização de Edificações, nós fazemos a sua primeira análise sem custo. Então, você quer tornar o seu imóvel regularizado, seu imóvel existe, mas não tem todos os papéis, não tem todos os documentos, vem para a ADIC, manda o que você tiver de documento e eu e o Gustavo, a gente vai analisar para você falar, olha, para que a sua casa fique totalmente regularizada, você vai precisar desse passo, o custo é esse, o prazo é esse. Gente, pôr o pé no chão, entender o que você precisa. E aí você vai decidir, não tem custo essa primeira análise, e aí você vai decidir se vai regularizar agora, se vai regularizar depois, se prefere esperar, se vai fazer só quando vender, isso é você que decide. Mas se você quer ter esse conhecimento, se você quer ter essa informação do que você precisa para ter o seu imóvel totalmente regularizado, vem para a ADIC Regularização de Imóveis que a gente vai te ajudar. Lembrando que Prefeitura e Cartório a gente atua em Atibaia, agora Receita Federal e INSS de Obras a gente atua no Brasil inteiro.
Então, porque o processo é federal, então eu consigo atender qualquer município do país. Então, conta com a DIC nessa sua primeira análise gratuita. Ale, é um prazer ter você aqui. E eu agradeço a oportunidade de poder passar esse conhecimento para que a gente agregue esses valores que a gente fala, né? Disseminar esse conhecimento e cada vez poder contribuir de alguma forma, né, Adriana? Para que seja melhor nosso projeto, nossas relações e criar essas relações. Nossa vida, sim. Seja mais simplificada, né? Cada um dentro da sua área, na sua competência, poder contribuir para que a pessoa resolva uma questão. Olha que bárbaro isso, é muito bom. E eu acredito que a energia reverbera. Eu também. Que total. O universo manda pra gente as pessoas que estão na mesma conexão, sim. Que trabalham com a mesma sem seriedade. Dúvida. Sem dúvida. E que tudo isso agrega e traz, sabe? Todo sim. mundo cresce. E que o universo dá essa alinhada vibracional, sabe? Sim, todo mundo cresce. E a gente consegue atender as pessoas com as necessidades mais variadas. Isso é sucesso para todos nós, com certeza. Gente, o episódio foi um sucesso. Com certeza. Muito obrigada, Lê. Eu agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.